Voltamos com o Revista TST e vamos agora ao giro de notícias pelas turmas. E eu começo com o destaque da 7ª turma. Um bancário do Citibank, que foi dispensado um dia depois de sofrer mal súbito, comprovou na justiça que a dispensa foi discriminatória e que a doença tinha relação com o trabalho. Inicialmente, o Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro havia entendido não haver provas de que a enfermidade ou mal súbito tivessem realmente se originado do trabalho. Assim, a dispensa não poderia ser considerada discriminatória. Mas, para o relator do caso no TST, ministro Cláudio Brandão, os fatos trazidos nos autos reforçaram a existência de preconceito ou discriminação. Segundo o ministro, o exercício da atividade econômica está condicionado à observância dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da função social da propriedade, aliados àqueles que fundamentam o Estado democrático de direito, como os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. E a primeira turma manteve condenação imposta a uma construtora em Maceió que havia sido multada por pagar verbas rescisórias com cheque de outra praça. Veja na reportagem. A consolidação das leis do trabalho, a CLT, é clara. Quando o empregado é desligado da empresa, existe um prazo para que o pagamento das verbas rescisórias seja efetuado. Até o primeiro dia útil após o término do contrato ou até o 10º dia, contado da data da notificação da dispensa, quando não houver o cumprimento do aviso prévio. Caso a empresa não cumpra o que determina a lei, ela pode ser multada em valor equivalente ao salário do empregado, devidamente corrigido. Um carpinteiro e servente de pedreiro de uma construtora de Maceió pediu na justiça o pagamento da multa prevista na CLT. É que a empresa depositou as verbas rescisórias dentro do prazo legal, mas por meio de um cheque de outra praça, ou seja, de outra cidade. Com isso, o banco só permitiu que o trabalhador sacasse o valor 20 dias depois, já fora do prazo estabelecido por lei. O Tribunal Regional do Trabalho de Alagoas condenou a empresa ao pagamento da multa prevista na CLT. A construtora, então, recorreu ao TST, alegando que o depósito foi efetuado dentro do prazo na conta do empregado, ainda que por meio de cheque, e que isso afastaria a imposição da multa. Mas o relator do caso, na primeira turma, ministro Hugo Scheuermann, negou o pedido. O ministro explicou que, mesmo que seja permitido o pagamento em cheque, ele deve ser compensado dentro do prazo estabelecido por lei, o que não ocorreu no caso. Evidentemente que cheque é pagamento à vista e pode ser efetuado, mas quando ele pode ser, evidentemente, compensado no dia ou esse trâmite normal do banco é 24 horas, se não me engano, ou até 48 horas. Mais 20 dias, e quando tratando-se de cheque de outra praça, eu entendi que incide a multa. O ministro Lélio Bentes acompanhou o relator. Para o ministro, a empresa não cumpriu o prazo legal estabelecido pela CLT, já que o empregado só conseguiu sacar o valor dias depois. Submeter o trabalhador a aguardar 20 dias para o recebimento das verbas rescisórias, obviamente, não cumpre a finalidade do dispositivo legal. Eu acompanho o eminente relator cumprimentando Sua Excelência. Todos os ministros tiveram o mesmo entendimento e a construtora foi condenada ao pagamento de multa ao empregado. E seguimos com o giro de notícias. A 8ª turma absolveu a multinacional Tetra Pak da obrigação de fiscalizar jornada de trabalho de caminhoneiros terceirizados. A condenação havia sido determinada pelo Tribunal Regional do Trabalho do Paraná após a ação apresentada pelo Ministério Público do Trabalho com base em irregularidades registradas pela Polícia Rodoviária Federal sobre a jornada de um caminhoneiro terceirizado da Tetra Pak. Para o MPT, a empresa descumpriu o artigo do Código de Trânsito Brasileiro que determina que nenhum transportador de cargas ordenará a qualquer motorista a seu serviço, ainda que subcontratado, que conduza veículo sem o cumprimento integral dos 30 minutos para descanso, dentro de cada 6 horas trabalhadas.
o caso chegou ao TST. Na 8ª turma, a relatora, ministra Maria Cristina Peduzzi, afirmou que, no caso, não pode ser imputada à empresa qualquer obrigação quanto à fiscalização do cumprimento do intervalo previsto na legislação do motorista profissional, uma vez que o transporte de carga não constitui atividade fim da Tetra Pak. A ministra destacou ainda que o artigo do Código de Trânsito Brasileiro citado pelo Ministério Público do Trabalho foi revogado. A decisão foi unânime. E o Giro de Notícias continua. O destaque agora é da 3ª turma. Uma babá que foi ofendida e humilhada pelo patrão vai ser indenizada em R$3.000 por dano moral. Na justiça, o patrão questionou a condenação e o valor de R$7.000 de indenização estabelecido nas instâncias anteriores. Mas o relator do caso no TST, ministro Maurício Godinho Delgado, ressaltou que o poder do empregador deve se ajustar aos princípios e regras constitucionais que estabelecem o respeito à dignidade da pessoa humana e ao bem-estar individual e social. Mas, em relação ao valor, o ministro levou em conta que o empregador era pessoa física e a relação de trabalho se dava em ambiente familiar. Por unanimidade, a turma reduziu o valor da indenização para R$3.000. E esse caso repercutiu em nossas redes sociais e teve destaque na página do TST no Facebook. O Sandro Luiz aproveitou para comentar. Na opinião dele, nenhum trabalhador tem que se sujeitar a trabalhar sendo humilhado. E você também pode deixar o seu comentário na página do TST no Facebook. O endereço é facebook.com/TSTJus.